Bom, pessoal, vamos continuar com a nossa aula de número 2, né, do Desvendando a Mente. Vou compartilhar aqui com vocês os nossos slides. Então, nessa aula número 2, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o sistema nervoso central, né? Ou seja, é como se fosse o software do nosso conjunto aqui cerebral, contando cérebro e medula, obviamente. Então, quando a gente está falando de matéria, a gente está falando de cérebro, a gente pode comparar como se fosse o PC, né, dessa máquina. E quando a gente está falando de software, ou seja, como se fosse o Windows dessa máquina, a gente está falando da parte do sistema nervoso central em funcionamento. Então, como é que funciona, né, esse sistema todo? Primeiro, a gente precisa compreender um pouco ele. Ele representa uma rede de comunicação, ele é uma vasta rede de comunicação. Ele é formado por um conjunto de órgãos, né? E qual a função desses órgãos? Captar a mensagem, captar os estímulos do ambiente, interpretar esses estímulos e registrar e guardar na nossa mente, para a gente usar de referencial depois. Consequentemente, em cima desse referencial, ele vai elaborar sempre o quê? Respostas. Ele vai elaborar movimentos, comportamentos, tudo que é elaborado para você poder viver no seu dia a dia é baseado em cima da interpretação que o seu cérebro dá, seu sistema nervoso dá sobre esses estímulos externos. E, obviamente, vai ser levado em consideração o referencial, se já tiver, e se não tiver, ele vai ser registrado como referencial de memória. Nosso sistema nervoso está dividido em duas partes. Sistema nervoso central, que é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal. E aqui o desenho, ó, que bonitinho, do sistema nervoso central. Então, a parte aqui do nosso córtex cerebral. E embaixo a medula, é como se fosse um rabo, né, comprido que sai desse córtex. Para quê? Para enviar comunicação para o resto do corpo. A gente vai dar uma detalhada ainda. E o sistema nervoso periférico, que é a formação dos nervos que saem ali do encéfalo e da medula. Então, a gente precisa da união desses dois sistemas para a gente viver da forma como nós vivemos, interpretando e nos comunicando com o mundo. Lembrando que esse sistema nervoso central, ele é ligado ao resto do nosso corpo através do sistema nervoso periférico. E nesse sistema nervoso periférico, a gente tem dois tipos de nervos, né? Ou de neurônios, né? Que também, dentro dos nervos, a gente tem ali a composição é de neurônios. Então, a gente tem os nervos cranianos e os nervos raquidianos. Aqui é o exemplo dos nervos cranianos, ou seja, que ficam na nossa cabeça, dentro do crânio. E esses nervos vão ser responsáveis o quê? Pelo paladar, pela visão, pela audição, pela deglutição, pela fala, pelos músculos da face. Então, tudo que a gente consegue fazer, interpretar aqui na região da cabeça é aí modulado pelos nervos cranianos. E o resto do corpo? O resto do corpo é mediado pelos nervos raquidianos, que são 31 ao total, são pares, tá? De cada altura da sua coluna, através ali descendo pela medula espinhal, vão sair dois grandes nervos que vão enervar o seu corpo. Então, quando você manda um comando para a sua perna, perna, se mova. Esse comando vai sair do seu cérebro, vai descer pela medula, vai ir até o nervo que vai fazer ali a inervação da perna, né? Vai chegar até ali os nervos da perna e vai passar essa informação para a perna se mover. Então, nós somos uma rede de comunicação, nós somos todos interligados, tanto com nervos no crânio, são os nervos cranianos, quanto com os nervos raquidianos que estão distribuídos aí, saindo da nossa medula espinhal e se derivando em vários outros nervos para a gente poder ter a sensação, sensibilidade no nosso corpo inteiro. Para a gente também entender um pouquinho mais, a gente vai falar do nosso sistema sensorial. Por quê? Porque a gente não sabe tudo a respeito. Olha que interessante. O nosso sistema sensorial ele é responsável por enviar informações e receber informações. Aí, depois que a gente recebe essas informações do meio, a gente processa elas dentro do nosso sistema nervoso central. Então, se eu olho para alguma coisa, meus olhos vão capturar aquela imagem,
essa imagem, né, ali na retina vai ser transformada no impulso nervoso, que vai passar pelo nervo óptico, que vai chegar no meu cérebro. O meu cérebro vai interpretar a imagem, vai buscar ali no seu arquivo o que é aquilo. Ah, eu estou olhando um carro. Então, no cérebro vai lá ter o registro da imagem de um carro. Olha, você está vendo um carro. Então, aí eu consigo ter a compreensão de que eu estou enxergando um carro. E se eu nunca tivesse visto um carro na minha vida? Esse referencial não ia estar na sua memória e provavelmente você iria aprender algo novo, iria aprender que aquilo se chama um carro e aí ia registrar essa imagem nova na cabeça. Você está registrando imagens desde da sua vida intrauterina. Então, assim, nós temos um acervo, né, um arsenal de informações gigantescas para processar todos os dias. Só para relembrar, né, nossos 5 sentidos são visão, olfato, paladar, audição e tato, e a gente está o tempo todo compreendendo o mundo através desses sentidos, né? E tudo acontece da mesma forma. Então, eu senti um cheiro, as partículas ali vibraram, né, nos pelinhos do nariz. Vai ter uma interpretação daquela região e vai ser levado como informação elétrica, né, como impulso elétrico para o cérebro, para a gente poder o quê? Perceber, saber qual cheiro é aquele. E claro, só vai ter a resposta se você já tiver aquele cheiro registrado na sua cabeça. Se for um aroma novo que você nunca sentiu, você vai aprender naquele momento aquele aroma e vai ficar guardado como um referencial de memória. E é a mesma coisa para o paladar, para a audição e para o tato. Existe um outro sentido que todo mundo tem, mas ninguém conhece, que é o tal do sexto sentido, que é a percepção extrasensorial. A percepção extrasensorial é como se fosse uma faculdade extra de sentir, de perceber, de compreender o mundo. Então, é como se a gente tivesse um sonar, né, extra no nosso cérebro, e esse sonar capta as informações, às vezes até de forma inconsciente, ou uma boa parte das vezes de forma inconsciente, e ele vai fazer registro dessas informações. Algumas pessoas conseguem controlar essa habilidade e em cima dessas pessoas se desenvolveu uma linha de estudos da psicologia chamada de parapsicologia, que é onde eles passaram a estudar as famosas habilidades psi. Quais são as habilidades psi mais conhecidas? A telepatia, a clarividência, a premonição, a retrocognição e a mediunidade e também a psicometria. Então, essas habilidades já foram registradas e foram estudadas ao decorrer de vários e vários anos, e até hoje existe uma linha de estudo, né? Existe uma especialização na psicologia só para tentar compreender essas habilidades ou estes fenômenos. Quando é que a gente começou a estudar sobre essas habilidades psi? A partir do momento que se percebeu que existiam pessoas que, além dos 5 sentidos, tinham um sentido mais aguçado, um outro sentido que não estava registrado nos nossos aprendizados. Então, começou ali mais ou menos no século XX, no começo do século XX, a se estudar, a se ter interesse por essas habilidades não catalogadas. Os primeiros estudos foram nos Estados Unidos, na faculdade de Stanford, né, por John Culver, em 1917, e também em Harvard, pelo George Stabrooks, acho que é o nome dele, em 1927. Mas quem trouxe isso à luz com força foi o casal Heine, né, que ele é um casal da Universidade de Duke, né, um senhor e a sua esposa, um par de biólogos, que começaram a estudar esses fenômenos. E aí, junto com o britânico William McDougall, eles fizeram uma profunda pesquisa a respeito das pessoas que tinham, né, no caso, habilidades psi. E eles começaram esses estudos com alguns jogos simples. Então, eles desenvolveram o baralho SP, e esse baralho tinha por intuito algo muito simples. Eles viravam as cartas, né? E a pessoa tinha um outro baralho, e eles tinham que acertar a carta que o mediador tinha ali em mãos. E eles perceberam que quem tinha habilidade psi acertava mais de 70% das cartas. Então, em cima dessa série de estudos, entrevistas, pesquisas com essas pessoas, em 1937 se desenvolveu o Jornal de Parapsicologia, ou seja, virou uma pesquisa científica, e aí até hoje se estuda essa linha de fenomenologia, ou seja, esses fenômenos que a gente ainda não compreende bem como acontecem, mas que a gente sabe
que todos nós poderíamos ter a habilidade de desenvolvê-los, porque é uma função também sensorial nossa, mas que algumas pessoas têm mais facilidade e outras não. Isso quer dizer que todo mundo poderia fazer? Com treino e com desenvolvimento, sim, porque o seu cérebro é capaz de aprender. E é uma função que provavelmente já é pré-moldada, só que talvez está atrofiada pela falta de uso. Então, sim, a gente poderia estar aprendendo aí coisas como, por exemplo, já são comuns, né, em algumas religiões, o aprendizado da mediunidade, o aprendizado da telepatia, entre outros. Ok? E a gente continua na próxima aula. Tentei fazer bem rapidinho também para não ficar maçante a nossa aula e a gente se vê na aula 3. Beijo!